Como é que vocês estão? Terceiro ano, tudo tranquilo? Nós estamos aí rumo à nossa terceira semana de planos de estudos tutorados e o tema dessa aula é a questão da economia na Primeira República. Então, falamos sobre a sociedade, falamos sobre as revoltas, falamos sobre a questão política na República, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a economia também. Economia, todo mundo já sabe, né? A economia, o principal produto de exportação brasileiro na época era o café, e que, de certa forma, essa política, essa economia, ela influenciava diretamente a política. Os barões do café sustentavam a oligarquia, a política das oligarquias cafeeiras. Então, você tem aí economia e política sempre juntos, né? Os principais produtores de café na época, que ocupavam mais de 70% da produção de café, era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 70% da toda a produção mundial de café era desses estados, né? Destaque aí para São Paulo, que por esse motivo detinha o maior poder econômico e político no Brasil, e muitos produtores aí de café, de produtores de outros tipos de cultura, abandonavam a cultura, por exemplo, do algodão, do açúcar, e para produzir café. A consequência disso tudo foi a superprodução de certa forma, intervenções do governo para resolver o problema, né? Então, o governo tinha que, de certa forma, conter a queda do produto, dos preços do café, desvalorizando, promovendo aí a desvalorização da moeda nacional e uma política de valorização da produção de café. Né? Barateamento de mercadorias nacionais, aumento da exportação, compra de moedas estrangeiras, tudo eram políticas que aconteciam para conter o avanço da desvalorização do café. Né? Então, podemos entender aí que o setor agrícola era predominante, né? Então, a produção econômica brasileira era sim de produção de café, né? Que era a produção agrícola. Não tinha, a princípio, nenhum interesse do governo brasileiro em investir no setor industrial, porque a classe política brasileira eram de grandes cafeicultores. Então, eles queriam que o governo brasileiro investisse apenas na cafeicultura, na cultura agrícola, enfim, né? Além da produção de café, nós tínhamos outras produções, né, como cacau, borracha, né, que eram destaque aí em produtos agrícolas. Mas vejam, é o setor agrícola que se destaca. No setor industrial, o Brasil começou no século XIX, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Só que indústrias de pequeno porte, produção só de setor têxtil, alimentício, ou seja, de bens de consumo não duráveis. Era uma produção voltada para o mercado interno e não existia uma indústria de base. Né? Destaque aí que quem trouxe a indústria de base no Brasil foi o próprio Getúlio Vargas, que foi na década de 30. Então, assim, não existia aí uma indústria de base aí poderosa, ok? Então, aqui está perguntando o seguinte, setor industrial, né? Tem as primeiras massas Martini, em Belo Horizonte, né? Os primeiros setores de indústria alimentícia, né? E o Brasil, ele era um país que tinha alguns pontos favoráveis para se industrializar. Né? O café, ele serviu de capital, produção de café, base para a industrialização brasileira, porque o café deu capital, né? E principalmente via de escoamento dos produtos industriais. As primeiras mão de obras a serem utilizadas na produção de café eram os imigrantes, né? Era uma chegada dos imigrantes. E a Primeira Guerra Mundial aí vai desviar o foco da indústria europeia e o Brasil vai começar a investir um pouco na indústria, porque a indústria europeia estava num processo aí muito sério de guerra. Então, o Brasil começa a ter um ponto favorável aí.
Só que nós temos uma economia fragilizada, um problema econômico, né? Os grandes impostos que esmagavam a população, né? A agitação da população querendo que o governo brasileiro, ele de certa forma tomasse uma atitude frente à inflação, frente ao arroz salarial, né? Então, o Rui Barbosa, ele se tornou o ministro da Fazenda, da Economia na época. E ele propôs uma política chamada de encilhamento. Né? Essa política de encilhamento era aumentar a emissão de papel moeda em circulação. Né? O objetivo essa ideia aí era facilitar a concessão de créditos para estimular investimento do setor industrial. Então, a ideia do Rui Barbosa era emitir papel moeda, fazer esse papel moeda circular muito, 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 e com isso ele tentou conceder empréstimos para as pessoas que estavam querendo criar comércio, criar indústria, estimular o setor industrial. Problema, não tinha garantia de emissão de papel moeda. Né? Não tinha garantia em ouro, não havia lastro, né? As pessoas foram criando empresas fantasmas para se aproveitar dos créditos, dos empréstimos, e vários empréstimos foram utilizados em atividades especulativas da Bolsa de Valores. Então, não deu muito certo, não. Que atrapalhou a economia brasileira. A inflação aumentou, a moeda desvalorizou, o setor industrial ele teve uma queda e principalmente a desorganização das finanças públicas, né? Que era na época o Rui Barbosa era a política dele estava assim, ele tinha maior esperança nessa política de encilhamento até se lançar como candidato, né? Mas não deu certo e aí ele não candidatou a presidente na época, porque ele tinha muita vergonha dessa política de encilhamento, né? Conforme eu falei para vocês, ocorreu nessa política de encilhamento, né, houve uma crise econômica que também, de certa forma, aumentou por causa da desvalorização do café. Então, havia uma superprodução no Brasil de café, né? As pessoas estavam largando os produtos como cacau, borracha, açúcar, para investir em café, né? E os grandes cafeicultores começaram também a entrar em crise, né? Uma época bastante conturbada aí. Então, esses cafeicultores, né, principalmente os de São Paulo, né, os barões do café e do Rio e de São Paulo, eles organizaram um encontro na cidade de Taubaté, né, que eram os produtores do Oeste Paulista de café, e queriam discutir esse problema da superprodução. Essa reunião é dada o nome de Convênio de Taubaté. Tá, gente? Uma das mais importantes aí, que pode cair muito em prova, em Enem, em vestibular. Mas quais seriam as medidas adotadas por esse grupo? Escreveram uma carta, né, onde eles pediam para o governo se comprometer em comprar e estocar toda a produção de café que estava excedente, que estava nos portos de Santos. E aí o governo acatou, né? Porque era um grupo liderado por políticos também, né? Que eram produtores de café. E aí o governo acatou e contraiu uma dívida muito grande, mais empréstimos aí, dívidas externas, mas que não foi tão eficiente para o governo. Para os cafeicultores deu uma solução danada, mas a princípio, né? Mas para o governo não houve uma solução e o governo contraiu mais dívidas e as pessoas começaram a produzir mais café e aí a produção de café caiu de novo, tá? Então, gente, é isso. Essa foi toda a política econômica da República Velha, mal engendrada, mal criada, né? Voltada só para a produção de café. Então, assim, a política de encilhamento, ela é séria, né? Ela agravou o problema econômico brasileiro. Então, os exercícios do nosso PET, né? Nosso plano de estudos tutorados, terceira semana, pede o seguinte: depois de fazer as leituras, ver o vídeo sobre economia na Primeira República, né? Na República Velha,
né? Vocês podem também ver o meu, né? Que a gente está aqui corrigindo. Registre seu caderno sobre os principais problemas enfrentados pelos produtores de café e empresários industriais na Primeira República. Os principais problemas é a concentração da política na mão de poucas pessoas, chamada oligarquia. A falta de infraestrutura, transporte dos produtos, o escoamento da produção, falta de sentido financeiro, falta de indústria para exportação de café. Então, nós tínhamos uma indústria ainda em crescimento, né? Tentando crescer, mas não sabe por onde. Né? E falta de estrutura também do governo brasileiro em concentrar a política na mão de uma oligarquia. Isso já foi falado na primeira semana de estudos tutorados, né? Aí a segunda questão pergunta o seguinte: explique também como o governo brasileiro passou a atuar para resolver esses problemas, principalmente a questão econômica, né? O governo começou a injetar dinheiro por leis, decretos, né? Principalmente na produção de café. Nada convênio de Taubaté, onde o governo se comprometeu a comprar todo o excedente de produção do produto do café. Foram feitas diversas obras de urbanização em vários locais, em várias cidades, né, para aumentar a infraestrutura brasileira e principalmente a estrutura de escoamento dos produtos, né? Então, essas eram as soluções encontradas na época. A outra pergunta, né, do terceiro ano aqui, da terceira semana, é um texto que eu achei muito bacana, né, do Boris Fausto, um dos grandes historiadores brasileiros. Então, ele fala o seguinte: o Brasil é o café e o café é o negro. Essa frase comum nos círculos dominantes da primeira metade do século XIX só é em parte verdadeira. O Brasil não era só café, como não era só açúcar. Além disso, a produção cafeeira iria prosseguir no futuro sem o concurso do trabalho escravo. Mas não há dúvida de que nesse período boa parte da expansão do tráfico de escravos se deveu à necessidade da lavoura de café. Então, associando aí diretamente o café da escravidão, né? Que finalzinho aí da produção do momento do Brasil se tornou livre, né? Em 1888, em 13 de maio. Mas a lavoura cafeeira fez a utilização muito do escravo, né? Então, perguntando, analise as assertivas em relação ao texto e copie em seu caderno a, a opção ou opções corretas. Então, o café brasileiro se desenvolveu com o uso exclusivo da mão de obra imigrante europeu. Não, né? Tá errado. O Brasil se desenvolveu também com a força dos escravos, né? Apenas após a abolição é que se utilizou muito amplamente a mão de obra do imigrante. Então, parte da economia cafeeira do século XIX até 1888 foi utilizada a mão de obra do escravo, sim, tá? Segunda, o tráfico de escravos sofreu um incremento dado a necessidade de mão de obra para as lavouras de café. Sim, para dar conta dessa demanda de produção de café, foi ampliado aí o comércio dos africanos, né, que vieram para cá escravizados. Antes, 1850 houve o fim do tráfico negreiro. Antes de 1850, o Brasil era produtor de café. Então, antes de 1850, que foi o fim do tráfico negreiro, intensificou-se muito o tráfico externo e depois de 1850 o tráfico interno, tá? Continuou. Então tá certo, tá? Terceira questão. A produção de café continuou no Brasil mesmo com o fim do trabalho escravo. Contudo, faltaram políticas que inserissem o liberto no mercado de trabalho assalariado. Sim, correto. A falta de inserção dos escravos pós 1889 e principalmente de seus descendentes é a marca da desigualdade social que temos até hoje, né? Então, isso é uma característica muito grande do nosso país. Eles preferiam utilizar a mão de obra do imigrante para trabalhar com o salário do que utilizar a mão de obra de um ex-escravo e bonificá-lo com o salário, ok? Então, aí marca aí a desigualdade, o fosso de desigualdade social. Então, galera, é isso, né?
rumo aí a nossa quarta semana de estudos tutorados. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E nós vamos começar a inserção dos nossos planos de estudos de maneira virtual. Vocês têm, com certeza, vocês estão corrigindo, vocês estão fazendo aí as atividades, né? Inserindo no caderno. E aí agora eu preciso que essas atividades venham até mim. Então, a escolha foi através do Google Formulários, né? Então, eu vou explicar direitinho para vocês no vídeo de como que vocês vão inserir as respostas, tá bom? Então, qualquer dessa semana, fiquem bastante atentos quanto às orientações que vão ser realizadas. Então, ó, beijos e até a próxima aula.